pelo que você mostrou, a igreja é a instituição que mais faz para combater pedofilia, né? Apesar de ter um número reduzido, bom, uma pessoa só abusada é gravíssimo, né? Mas, na verdade, eu queria saber se tem números, mais ou menos assim. Porque eu ouvi dizer, tem aquele sociólogo italiano, né, o Massimo Introvini, que ele, se não me engano, ele fala em menos de 1%, né? Acho que são 0,8%, eu acho, de casos de pedofilia, e que, tipo assim, se você olhar nos funcionários da ONU, assistentes sociais e por aí vai, assim, é muito mais difundido, entendeu? Se tu tem, assim, e se, em segundo lugar, se tu percebe alguma maneira primária da gente combater, digamos assim, entendeu? Combater tanto dentro da igreja, né, na formação do clero, quanto fora também. Essa desonestidade intelectual a qual você se referiu. De fato, como eu mencionei o caso de Boston, é uma estatística de 200, mais ou menos isso, você tem 1.500 padres, 200 cometeram o crime de pedofilia. Eu não sou bom em matemática, é uma das razões pelas quais eu faço história, mas, veja, quando a gente coloca numa proporção a nível de mundo, a porcentagem de padres que foram acusados de pedofilia é muito pequena, não é muito grande, e deve ficar dentro desse dado que você falou, mais ou menos 1%, 0, tanto. Eu não tenho ele com precisão, mas já tinha ouvido falar a respeito. Só que ontem eu estava, inclusive, conversando com o Bruno e o senhor Sepúlveda, e uma das coisas que eu não queria fazer aqui era diminuir, era calcular a coisa. Porque, por exemplo, da maneira que isso aqui se estabeleceu, o meu filho, se um dia eu tiver, poderia ter sido molestado, eu poderia ter sido molestado, qualquer um de nós. Então, colocar isso numa estatística e dizer assim, foi 1% do clero, não importa. Uma pessoa foi molestada. E eu queria deixar isso muito claro, para que ninguém pudesse depois, até para manter um princípio de coerência, dizer assim, você foi lá cobrar de Deus e o mundo. Não, não fui. Eu vim aqui reconhecer. De fato, nós erramos. Nós fomos negligentes. E aí expus todo o problema, como vocês puderam ver, que não foi uma negligência específica do clero, foi uma negligência geral. Muitas pessoas dentro do livro é relatado, quando um pai de uma vítima ia perguntar, né? Olha, você que aí é mais ativo na paróquia, meu filho está dizendo que o padre molestou. E sabe o que as pessoas da paróquia diziam? Não, deixa isso para lá, vai rezar pelo padre, não sei o quê, não denuncie não. Porque, veja bem, não é uma coisa muito fácil. O cara foi molestado, além de ter que se expor publicamente, que é uma marca que já vai ficar na vida dele para sempre, ele vai expor a família. Isso é constrangedor de uma forma, eu não consigo nem imaginar. É uma coisa horrenda, não dá para deixar isso com exatidão. Eu não proporcionaria isso. E sobre a segunda questão, o que se fazer, eu acho que a melhor medida continua sendo essa, vamos ser católicos. Porque, de fato, como você bem frisou na sua fala, quem combate a pedofilia no conceito moral, principalmente, é a igreja. Mesmo. Não dá para ficar sendo negligente com isso. Mas há todo um projeto, do qual eu mencionei, e não entrei em detalhes a respeito dele, porque o Taiguara e o senhor Sepúlveda já haviam falado muito bem sobre isso, e ainda bem que casou com a estrutura, porque vocês tiveram esse esclarecimento antes. Como combater a pedofilia sem escandalizar a igreja? Bom, Bento XVI, quando escreveu a carta aos irlandeses, disse que é irrelevante, é fora de qualquer medida razoável, colocar o escândalo acima da vítima. E foi a orientação que ele repassou aos bispos. Não justifiquem a negligência de vocês com a justificativa de que eu estou preservando a igreja. Ora, se um padre cometeu um crime de pedofilia, esse padre é padre de que instituição? Igreja, nós não podemos negar isso. Não dá para dizer que não aconteceu. E que se for necessário haver escândalo, que haja.
mas que o crime seja combatido, que a igreja atue de maneira exemplar e que se preocupe principalmente com o coração de Nosso Senhor e com a vítima. Eu, pelo menos, considero a questão de não vamos escandalizar, por um motivo muito simples. A gente não escandaliza, aí fica dentro de tudo isso e cria-se o que aconteceu em Boston, um verdadeiro sistema de negligência, onde por décadas crianças foram molestadas sistematicamente por negligência, por boas intenções, até em alguns casos, de dizer, não quero prejudicar a igreja, não quero prejudicar a imagem, mas tenhamos por princípio uma outra coisa. Quem tem fé, quem é fiel de fato, não vai sair da barca de Pedro por isso. Nós precisamos, é claro, ir atrás das ovelhas que saiam, mas nós não podemos ter medo desses problemas. Nós não podemos ter medo de nos escandalizarmos com isso. Pelo contrário, como eu disse, a gente deve reconhecer e nos tornar mais sábios com essas histórias. Criar mecanismos que sirvam adequadamente para puni-los. E que, se eles tiverem que ser expostos, que sejam. Ele não cometeu crime? Ele não foi corajoso o suficiente para molestar uma criança? Que ele seja corajoso o suficiente para sofrer as sanções necessárias. Felipe, eu queria dar os parabéns pela maneira como você fez a exposição. Eu não queria não era propriamente fazer uma pergunta, mas relembrar aqui uma coisa. Você disse que chorou, né? Porque você via isso tudo e é uma instituição divina que pessoas estão maculando. E ela também fez aqui a pergunta sobre o escândalo. Eu queria só relembrar uma coisa que acho que é muito importante. Nossa Senhora em La Salette disse palavras tremendas sobre os sacerdotes. Tremendas. E é uma revelação. E quando nós vemos casos desses, nós entendemos aquelas palavras. Não é assim? Então, nós não devemos ter esse receio, porque Nossa Senhora mesmo, para uma pessoa simples, que talvez nem entendesse o que isso poderia dizer em matéria de escândalo, de moral, Nossa Senhora teve palavras duríssimas. Eu também estava lendo, hoje mencionei aqui, Nosso Senhor diz a mesma coisa a Santana Maria Taide. Nosso Senhor diz, eu tenho vontade de destruir as igrejas pelos escândalos que dão os sacerdotes, que são os meus representantes na terra. Então, nós temos isso, eu creio o seguinte, nós não nos convencemos de que a igreja realmente foi contaminada por um tremendo mal que se infiltrou dentro dela e que foi destruindo com ideias, e como você muito bem frisou, isso não é apenas uma questão moral, são ideias que levaram a esses comportamentos. Primeiro, eu agradeço pelo acréscimo que fez o senhor Sepúlveda, agradeço também os elogios, mas, de fato, como ele mencionou, Nossa Senhora em La Salette já havia alertado muito tempo antes os problemas relacionados a isso. E uma coisa que eu não mencionei, para não ser injusto com a historiografia e depois me acusarem de desonesto. Você pode perguntar, esses crimes de pedofilia passaram a acontecer só na década de 70? Não, mas eram casos isolados, e de fato, era um caso ou outro. De maneira sistemática, isso tudo começou a acontecer depois da década de 60. E aí foi havendo uma negligência. Tem um padre aqui, inclusive o padre Shanley, que é um dos acusados. Esse cidadão, desde sua formação no seminário, e dentro da igreja, sempre teve uma linha progressista. Em suas homilias, fazia questão de espalhar o progressismo, era homossexual declarado, e, enfim, contrariava tudo aquilo que a doutrina da igreja havia proposto. Ele já havia sido advertido em relação a esse problema de estar pregando contra a igreja, e depois foi advertido em função dos crimes de pedofilia. E não duvidem, eu não duvido nada do Shanley ter criticado um padre que supostamente era conservador e que estava cometendo crime de pedofilia. Porque quando não presta, o progressismo diz, aqueles conservadores, os fascistas, os direitistas e não sei o quê. Quando vocês ouvirem esse tipo de adjetivo, fascista, conservador, vocês suspeitem. Provavelmente o cara que está sendo xingado tem razão.